fala que sendo ele rico se fez pobre, irmão. Amém? Não está referindo à riqueza material de Jesus aqui enquanto Jesus estava na terra, mas o seu reconhecimento da sua condição como Senhor dos céus e da terra. Ele era o Senhor dos céus e da terra, um reconhecimento do Senhor dos céus e da terra. Ele tinha tudo na sua glória. Ele é dono dos céus e da terra, do mundo, irmão. Tudo ele era dono, irmão. Tudo ele é dono, irmão. Amém? Mas não de uma riqueza porque ele não precisa disso, ele já é rico, mas da seu reconhecimento como Senhor dos céus e da terra, irmão. Amém? Como soberano. Amém? Ele era rico, irmão. Como soberano, deixando o seu rico, glorioso reino espiritual, irmão. Porque ele é a riqueza, ele é a sabedoria. Ele se fez pobre, irmão. Se refere ao quê? Da sua autodoação de si mesmo, irmão. Na encarnação e na crucificação ele se fez pobre, irmão. Ou seja, ele abriu a mão de todo o seu reino espiritual, irmão. Toda a sua glória e poder aqui nos céus e na terra, irmão. E ele veio como agora morrer, veio como homem, sem nada, irmão. A si mesmo na encarnação e na crucificação. Ou seja, o verbo ao encarnar-se despojou-se, irmão, das suas honras, né, das suas honras divinas, e do seu poder, glória que gozava nos céus, irmão. Ausentou-se, ele entregou-se o governo a seu Pai, irmão. Amém? Seus atributos divinos e o seu reino, a sua coroa de glória, assegurando-lhe o quê? Que havia salvação e perdão dos nossos pecados. Toda a humanidade, irmão. Por isso que sendo rico, não de uma riqueza material, porque ele é dono do ouro da prata, mas do reconhecimento da sua glória, do seu poder nos céus, como Senhor dos céus, e ele se fez pobre, irmão. Amém? Ele se fez o mais miserável homem sobre a face da terra, irmão. Amém? Assegurando que havia salvação e perdão dos nossos pecados. Ou seja, o reconhecimento da sua condição no céu e na terra, Jesus se tornou por escolha e vontade um ser destituído, mais pobre do que um mendigo, vamos comparar assim, irmão. Ele foi reduzido à extrema pobreza, aleluia. A palavra sugere o grau mais baixo da pobreza, ou seja, em situação que alguém está totalmente destituído de todos os bens deste mundo, e assim era Jesus, irmão. Não só do seu reino, do seu mundo celestial, do seu reino perfeito, mas de todo mundo, irmão. Olha só que ele abriu a mão. Que coisa magnífica, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É forte isso, irmão. Nós podemos ver, sabe como? Lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 58, irmão. Amém? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus dá exemplo da renúncia, pois ele tinha tudo como Senhor dos céus e da terra. Jesus informou a seus discípulos que ele não tinha sequer o conforto de uma casa comum, pois Cristo ressaltou que segui-lo implicaria renúncias de tudo, de alguns confortos e prazeres terrenos, irmão. É isso que ele nos dá exemplo. Amém? E nós somos pegados a tantas coisas desse mundo, irmão, que nos cerca, que nos prende, irmão, né? Glórias a Deus. Então, mas, versículo 58, mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha a resposta do Senhor Jesus, irmão. Essa é a atitude da renúncia dele, irmão. Dele se esvaziar, dele se entregar, irmão. Todo o seu reino dos céus e da terra, irmão. Glórias a Deus, irmão. Jesus deixou o seu reino de poder e glória. Jesus deixou o seu reino celestial, a casa do Pai, por amor a nós todos, para vir aqui nessa baixeza dessa terra, irmão, cheio de pecado, pecaminosa, sofrer, ser humilhado e morto por amor, irmão. Essa generosidade do Senhor Jesus, o amor ágape, o amor que não é encontrado no coração humano, irmão. Amém, do homem. Amém. Jesus trocou a sua coroa de glória, o seu reino, irmão, de poder e glória, irmão, de rei dos reis, de senhores dos senhores, irmão, em troca de uma coroa de espinho cravada em sua fronte, irmão, se tornando rei dos judeus ainda, irmão. Amém. Jesus trocou suas vestes brancas, irmãos, branquíssimas, irmão, resplandecente,
pelos nossos pecados sujos, né? Cheio de sangue, irmão, pelos nossos pecados, irmão. Amém? Com todo o amor ele veio unir os pensamentos, irmão, da sua revelação parcial, a lei moral, inculcando a sua observância em toda a sua pureza, em toda a sua integridade, irmão, realizando suas profecias e dando a verdadeira interpretação dos seus preceitos morais, do seu evangelho, irmão. Né? E vocês o receberam por causa da dureza, vocês não receberam por causa da dureza do coração, irmão. Vocês porque tinham grande ódio nos vossos corações. Ele veio com ódio e vocês receberam com... Ele veio com amor e vocês receberam com ódio, irmão. Olha só. Que maravilhoso, irmão. Amém? Com ódio nos nossos corações, irmão. Olha que maravilhoso. Por isso que nós estamos falando aqui sobre a vinda de nosso Senhor Jesus, irmão. A vinda repentina. Amém? Aleluia. Então não é nós a saber, irmão. Ele virá como ladrão, irmão. Não compete a nós sabermos o dia, irmão. Aleluia. Nem os anjos sabem, irmão. Glórias a Deus. Por isso que nós estamos falando aqui, irmão. Portanto, Jesus como homem teve limitações humanas. Fome, sede, sim, teve cansaço. Mas ele era a sabedoria, irmão. Amém? Lucas, ele fala. Em Lucas capítulo 2, se nós olhamos o 47 e 52. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, irmão. Amém? Mas ele era sábio, então podia dizer que ele não poderia saber, ele era o próprio Deus, ele sabia, mas ele se isentou, irmão. Se entregou os seus atributos divinos. Ele abriu mão, irmão, do seu reino de glória e poder para nos resgatar deste mundo cheio de corrupção, de pecado, irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo, irmão. Mateus 24, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai, irmão. Amém? E esse texto significa, então, quando Jesus abriu a mão de usar sua onisciência divina. Amém? Ninguém sabe, apesar dessa declaração tão clara, tem pessoas, talvez, multidões que seguem aqueles especuladores, irmão, com curiosidade frívolas ainda. E é esses exatamente que estão em desobediência à palavra de Cristo, que ainda estabelecem datas para a volta do Senhor Jesus, irmão. Isso não é bom, irmão. É aqueles que estão em desobediência, irmão. São os curiosos, são os céticos que não creem nada. Talvez, irmão, acham desculpas, irmão, acham respostas, querem achar respostas, irmão, para tudo e acabam ficando frustrados, equivocados e frustram outras pessoas, irmão. A verdade é que nenhum evento profético acontecerá antes que Cristo volte para levar a sua igreja. O arrebatamento será iminente, como nós falamos, irmão. Ou seja, pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Amém? E por essa razão não devemos ficar procurando sinais além daqueles que Jesus predisse já, irmão. Amém? Ele já falou, irmão. Mateus 24, 32, nós podemos ler a palavra da figueira, a exortação à vigilância. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, irmão. Vamos lá em Mateus capítulo 24 ler. Isso é importante, irmão. Nós estamos terminando aqui, ele fala, louvado seja o nome santo. Vamos ler aqui. Olha que maravilhoso que ele fala, irmão. Glórias a Deus. Sermão profético a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucedem essas coisas e que sinal verá a tua vinda e a consumação do século. E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, irmão. Amém? E aqui ele vai falando, irmão. Amém? Então nós podemos ver, irmão, glórias a Deus. Não precisa, irmão, porque esses já são os sinais que o Senhor que estão acontecendo, irmão. Esses já são as palavras proféticas que já estão escritas. Você não precisa estar especulando dia, hora ou data, irmão, com curiosidades frívolas, desnecessárias, que não vai levar você a lugar nenhum, irmão. Amém? Está aqui já. Leia. É só você ler a palavra de Deus, então você terá respostas completas e satisfatórias para a sua vida, irmão. Dos fatos, das coisas que estão acontecendo. Ô irmão e irmã, não dormes, levanta-te, porque a luz de Deus resplandece sobre a sua face, sobre as trevas, irmão, dando luz aos seus olhos, aleluia, e ao seu coração, irmão. Se apega a essas profecias, se apega a uma palavra de Deus, irmão. Glórias a Deus, a resposta está aqui, irmão. Não com pensamentos aí de homens céticos, irmão, que estão aí querendo deturpar a palavra de Deus, irmão. Amém? Está aqui. Jesus nos conta diretamente que ninguém além do Pai sabe o momento de sua volta, pois essa fala de Jesus sobre o dia e a hora levou as pessoas a interpretarem como significando que poderíamos descobrir o mês, o ano, mas isso não é correto, irmão. Isso não é correto. Por outro lado, o desafio que o Senhor nos dá é o quê? É vigiarmos. É vigiarmos. É para que aguardamos constante e avidamente por sua volta, irmão, pela sua palavra, irmão. Amém? Ou seja, de maneira ávida, muito desejosos, irmão, insaciável, que não se farta, aquele que quer comer a palavra de Deus, irmão, e quer mais, e mais, e mais, e mais, irmão. Tem sede. É isso que Deus ele quer, irmão, que você tenha essa atitude, irmão, perante a Ele, irmão. Amém? Portanto, o nosso dever é duplo, irmão. Amém? Devemos nos preparar para a sua chegada, de modo que o Senhor receba uma noiva, irmão, sem mácula, nem ruga, e fazer negócio, ou seja, viver uma vida digna. Amém? Uma vida digna, viver uma vida plena, completa e equilibrada na provisão das suas palavras, irmão, da palavra do Senhor. Até que ele retornar, até que ele retorne, de modo que o reino de Deus seja preservado e prolongado na terra, irmão. Amém? Esse é o intuito, esse é o propósito do Senhor Jesus nos nossos corações. Deixemos-nos de estar disponíveis para os negócios concernentes do Pai Celestial. Viver na expectativa do retorno do Mestre, irmão. Amém? Do Mestre Jesus, e ficar longe de todas e qualquer curiosidade, irmão. Deixemos-nos estar, temos que nos comprometer, estar disponível, irmão, para os negócios concernentes do Senhor Jesus, né, do Pai Celestial, das suas obras, do seu propósito, e ficar longe de todas e qualquer curiosidade frívolas, especulações vãs, fúteis, tolas, inúteis, superficiais, irmão. Amém? Sem compromissos desnecessários ou superstições que estabeleçam uma data em relação à época da sua chegada, irmão. Isso não é bom, porque isso frustram as pessoas e você fica também frustrada com essas especulações desnecessárias que não vai nos levar a conhecimento nenhum, irmão. Amém? É isso nesta tarde que o Senhor agora ele nos esclarece, irmão. A tarefa da igreja, de cada um de mim, de cada um de vocês, é estar preparado, engajado na obra do testemunho da sã pregação do Evangelho, irmão. Amém? Glórias a Deus, irmão. E o outro problema, nós vamos falar um pouco, mas nós vamos encerrar, irmão. O outro problema também são aqueles que se entregam ao ceticismo incrédulo, isto é, pensamentos e crenças que não podem chegar a nenhuma certeza, nenhum determinado âmbito do conhecimento, não creem em nada, daqueles céticos que não creem em nada, ou seja, que se apresentam como o incrédulo, irmão, e descrente, desprovido totalmente
de fé, irmão, amém? Talvez hoje nós temos pessoas que negam, que não temos hoje, talvez, pessoas que negam a doutrina da segunda vinda de Cristo, ainda que esteja esperando Cristo, irmão, mas que não neguem a Cristo, não neguem a segunda vinda de Cristo no meio evangélico, irmão. Não tem. Mas nós temos no meio evangélico aquelas pessoas que falam assim: ah, eu acredito que o Senhor Jesus não vai voltar na minha geração. Não é assim que nós falamos? Ou seja, eles vivem despercebidos, irmão, desatentamente, como que a segunda vinda de Cristo fosse um assunto para um tempo tão distante, irmão. E isso nos faz acreditar que a nossa geração não terá que ter nenhuma preocupação ou cuidado com a respeito desse fato, irmão. É mentira, irmão. Podemos observar que o apóstolo Paulo não pensava assim, pois eu creio que todo cristão deveria crer na possibilidade da volta de Jesus no seu tempo, que você está vivendo agora, irmão. Não é deixar, não, e vai demorar, não podemos pensar assim, não, irmão. Amém? Porque segundo Pedro fala em capítulo 3, capítulo 4, irmão, o apóstolo Pedro chega a denunciar aqueles zombadores e céticos e blasfemos que perguntavam: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os nossos pais morreram e desde que esse mundo existe, as coisas estão do mesmo jeito. Amém? Pois esses são os incrédulos e esquecem e vivem então desatentamente, irmão. Esses são os que vivem desatentamente. É isso que o Senhor não quer. Que nós vamos falar a respeito, na outra momento, na outra oportunidade, é falar sobre essas pessoas que pensam dessa maneira, irmão. Amém? Ah, estão desapercebidos no nosso meio mesmo, cristão, irmão. Glórias a Deus, estão desapercebidos. Desatentamente aqueles que falam: ah, nessa geração, na minha geração, vai demorar ainda, não vai voltar na minha geração. Não se enganamos, irmão. Não estejam despercebidos. Não pense dessa forma com respeito da segunda vinda de Cristo. Não se comporte, não tenha essa atitude, irmão, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, nesse momento, se piscar de olho nesse momento aqui agora, irmão. Isso faz nos acreditar que um tempo está tão distante, isso faz acreditar que a nossa geração não terá que ter nenhuma preocupação, aleluia, ou com cuidado à segunda vinda de Cristo, irmão. É mentira do diabo, irmão. Isso faz com que você venha se perverter, isso faz com que você venha se atrasar, isso faz com que você venha perder tempo, irmão. Em vez de remir o tempo, que é precioso, você vem perder tempo com outras coisas, irmão, desnecessárias. Ah, depois eu vou buscar entregar definitivamente, obedecer ao Senhor e definitivamente eu vou servir o Senhor. Não, irmão, não. Ou é ou não é, ou crê ou não crê, irmão. Não pode estar com o pé aqui dentro da igreja e outro pé lá fora, irmão. Mente dividida, irmão. Amém? Isso, como diz o homem de mente dividida, irmão, não pode receber nada de Deus, irmão. Amém? Glórias a Deus, irmão. Não, nós temos que buscar realmente e crer, irmão, que Jesus está tão próximo, mais do que nós podemos imaginar, dos fatos, dos acontecimentos nessa geração, nesse mundo atual que estamos vivendo, no nosso tempo, irmão. Glórias a Deus. Então, irmão, não fique como os céticos, não, irmão. Como aqueles que estão desapercebidos, prolongando a data do Senhor, não, irmão, porque fala que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, irmão. Então, é sobre isso, irmão, que nós vamos falar mais na outra oportunidade. Aleluia, que o Senhor, então, aleluia, preparar, irmão. Então, irmão, é isso que eu falo nesse momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido estarmos, irmão. Amém? Essa é a nossa necessidade, glórias a Deus. Essa é a nossa necessidade essa é a nossa necessidade, irmão, de nós evangelizarmos, amém, irmão? Então, irmão, essa é a nossa necessidade. Essa necessidade, então, irmão, de nós
vigiarmos na presença do Senhor. Amém, irmão? Então, é isso que eu quero deixar claro, irmão, que nós vamos depois falar a necessidade dessa vigilância, irmão. A necessidade, sim, de perceber, aleluia, que está em nossa volta, os acontecimentos que estão em nossa volta, irmão, que todas elas, irmão, como diz os princípios da dor que nós vemos em Mateus capítulo 24, estão se cumprindo quase todas elas, irmão. Só mal falta agora, irmão, a vinda do noivo, irmão. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus, nesses últimos tempos, está preparando a sua noiva para encontrar com o noivo, irmão. Andar em santidade, justiça e proveniente da verdade, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E deixar essas coisas que não convém, irmão, que nós vamos ler, irmão. Amém? Que nós vamos meditar depois. Não retribua o mal pelo mal, mas sim pelo bem, irmão. Nós vamos falar, irmão. Não sufocar o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo de Deus, não desprezar a profecia, tudo isso, irmão, nós vamos estar falando, irmão. A exortação que o apóstolo Paulo fala, irmão, glórias a Deus, regozijai sempre, irmão, meditar nas escrituras sagradas, orai sempre, amém? Fazer o bom, não se cansar de fazer o bem, amém? Então, é isso que nós agradecemos, essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, irmão. Eu gostaria que todos agora abaixem, curvem a cabeça, fechem os olhos, nós vamos agradecer agora. Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome consagrado do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, ó Pai, diante da Tua soberania, diante da Tua presença gloriosa, para nós nos curvarmos em ato de referência, Pai, e dizer o quanto nós estamos alegres, Pai, enquanto o nosso espírito se regozija diante da Tua presença, Pai. Eu peço a Ti que abra os céus e venha ao nosso encontro, pela virtude e graça do Teu Espírito Santo, Pai, venha nos renovar, Pai, o nosso espírito, o nosso coração. Em primeiro lugar, perdoa as nossas ofensas, nossas faltas, nossos pecados, principalmente o pecado de incredulidade, Pai, de não crer nas bênçãos, Pai, de não crer que o Senhor está tão próximo quanto nós poderíamos imaginar, Pai, porque nós podemos observar os acontecimentos em nossa volta, Pai. Não queremos, ó Deus, nessa tarde ser pego de surpresa. Eu, todos os seus filhos, todos os ouvintes desse canal, todos fez novo, todos aqueles que vão chegar ao conhecimento da Tua Palavra através desse canal, aqui no Brasil, fora do Brasil, Pai, que venham chegar ao conhecimento da Tua Palavra, da luz da Tua Palavra, para que eles não venham ser pego de surpresa, Pai. Para que aqueles que estão nas trevas se tornem filhos da luz, ó Pai, ao qual estamos aqui, ao qual nós somos filhos da luz, ó Pai. E os filhos da luz não podem ser pegos de surpresa, porque eles não estão desapercebidos e não estão desatentamente, Pai. Eles estão atentos, Pai, estão percebidos na Tua Palavra, Pai. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para nós aprendermos mais da Tua Palavra divina aos nossos corações, para entendermos, ó Pai, aleluia, a ressurreição dos mortos. Entendemos, ó Pai, de como nós devemos proceder segundo a segunda vinda de nosso Senhor Salvador Jesus, ó Pai, na Tua Palavra, no princípio da Tua Palavra. Venha a cada dia nos ensinar, nos dar paciência, Pai, nos ensinar a paciência, e para que possamos andar em santidade e justiça, e proveniente da Tua verdade, nas Tuas palavras, ó Pai. Porque estamos guardando ansiosamente, desejosos, ó Pai, aleluia, esse dia, Pai, da segunda volta de Cristo, Pai, a qual o Senhor virá, ó Pai, em nuvem de glória, Pai, com todo o seu exército de anjos, não ficará um só sequer nos céus, ó Pai, com os seus remidos lavados no sangue do Cordeiro, a qual estenderá sobre a terra, Pai, o cetro, Pai, de ferro, e julgará a terra, aleluia, e os ímpios, ó Pai, serão destruídos, ó Pai, aleluia, Senhor Jesus, e o Teu povo recolhido, Pai. É assim que para viver com os senhores eternamente, com o Senhor eternamente, Pai. É isso que nós aguardamos,
a vinda, a ressurreição futura, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova celestial, Pai. A nova Jerusalém, aleluia. E por isso o Senhor vem nos preparar, vem nos abençoar nessa tarde. Todos os teus ouvintes que têm ouvido esse canal, tudo se fez novo. Abençoa, entra, Pai, com as tuas mãos, abençoa minha esposa, meus filhos Felipe e Guilherme, toda a minha casa, toda a minha parentela, Pai. Todos os teus filhos que estão aí ouvindo, vão ouvir a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra em cada parte, Pai. Glórias a Deus, onde se quer que os teus filhos estejam aqui nesse momento, Pai. Em seus lares, nos hospitais, ó Pai, no trabalho, viajando, Pai, trabalhando, que estão fora do Brasil, não somente os que estão aqui no Brasil, mas alcança pela tua misericórdia aqueles que estão fora do Brasil, Pai. E venha resgatar os teus filhos, ó Pai, aleluia, tirando da mão do inimigo, tirando da mão de Satanás, resgatando eles, ó Pai, das trevas e trazendo para a maravilhosa luz, ó Pai. É isso, Senhor. Aleluia, tende misericórdia dos teus filhos, Pai, nesta tarde maravilhosa. Visita os cansados, oprimidos, abatidos, incrédulos, os que estão no pecado lamaçal, nas drogas, o vício, na prostituição. Visita os que estão nos presídios, Pai, nos cárceres. Ainda que esteja liberta, ainda estão presos na carne, mas liberta no espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eles chegam ao conhecimento da tua glória, da tua luz, nessa tarde maravilhosa, Pai. Nós colocamos a vida de cada um deles, Pai. Nesse momento, Pai. Glórias a Deus, nos capacita, Pai. Não apague de nós, não retire de nós a presença do teu Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito, Pai, aleluia, bendito é teu nome, Senhor. Eu sei que tudo nesta terra, a qual nós estamos aqui, Pai, até nesse tabernáculo de terra, Senhor, é passageiro, Pai. Acabará, Senhor. Aleluia, Senhor, nós somos apenas peregrinos sobre nessa terra, Pai, de estrangeiro, Pai. O nosso lar não é esta pátria, Pai. A nossa está reservado para o grande dia, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, não retire de nós, portanto, então o Espírito Santo que habita em nós, Pai, para melhor servir o Senhor nessa face da terra, Senhor Jesus amado. Glórias a Deus, ó Pai. Bendito, aleluia, para que Ele venha nos dar entendimento e sabedoria, Pai, de tudo isso que está escrito, Pai, das profecias e daquilo que está acontecendo em nossa volta, Pai. Não retire de nós a presença do doce do Teu Espírito Santo, porque esse mesmo Espírito Santo vai nos capacitar a passar por cima de todas as tribulações e todos os sofrimentos, Pai, de todas as guerras, Pai, e alcançarmos assim então a coroa da vida eterna, se formos fiéis e firmes até o fim, Pai. Bendito é teu nome santo. Venha, aleluia, nos despertar a cada dia, Pai, para vivermos a tua palavra, andarmos na tua palavra, Pai, e uma vida plena, equilibrada e completa para as nossas vidas, Pai, e na provisão da tua palavra. Abençoa os seus filhos nessa tarde, Pai. Abençoa esse canal, tudo se fez novo, Pai. E assim, Senhor, entregamos, ó Pai, em tuas mãos, Pai, esta oração em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente, Pai. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Assim, então, agradecemos, irmão, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? E que na próxima oportunidade nós vamos estar aqui falando, irmão, dessa necessidade de vigiarmos, irmão, de estarmos não despercebidos, não desatentamente, mas estarmos vigilantes, irmão, sóbrios, na luz da sua palavra, aguardando esse grande dia, irmão. Amém? Assim eu agradeço. Que a santa paz de Deus esteja a todos. Deus seja louvado.